outro local, outro estado, né? Está dentro de casa, está no hotel, ela até às vezes está até em trânsito, né? Usando o celular, ela consegue acompanhar e participar. E mesmo que não consiga, o Everardo vai palestra, né? Isso é muito bom. Né? O que a gente percebe é que em muitas lojas não há essa busca pelo estudo, pela pesquisa, né? E a gente maçom é um livre buscador da verdade, né? Então isso é muito importante mesmo. Parabéns a todos os envolvidos aí, da Príncipe de Gales, né? Do Soberano Grão-Mestre também, da Potência, e eu fico muito honrado e enaltecido com esse convite por poder estar aqui junto com vocês, falando, né, com vocês, que está ao vivo, vai assistir depois pelo link, pelo vídeo gravado, Sim, ok? sim. E coloco à disposição. Eu gosto de compartilhar os conhecimentos que a gente vai angariando ao longo da vida, das leituras, das práticas, das reflexões, né? No intuito da gente sempre crescer e evoluir, que a gente tem que ser um constante buscador dessa verdade. E com relação a isso, essa busca da verdade, essa palestra eu vou abordar alguns temas que podem incomodar algumas pessoas que possam estar muito apegadas a doutrinas ou dogmas, principalmente religiosos. Então, é uma advertência importante que os irmãos estejam de mente aberta, sabe? Para a gente poder buscar a verdade, né? Buscar os conhecimentos, as informações, sem qualquer limite, sem qualquer cerceamento. Ok? Olha, com relação ao meu currículo, o pequeno currículo que eu compartilhei aí, acho que faltou deixar claro uma coisa, eu faço parte hoje, né, do Soberano Colégio da Maçonaria para o Brasil, que é um projeto que foi idealizado pelo irmão Caio, junto com Wagner Veneziani e outros irmãos também, né? E a ideia está crescendo, está evoluindo, e a ideia é nesse sentido que nem vocês estão fazendo aqui. A gente enfatizar bastante o estudo, a pesquisa, o aprimoramento, né? Senão fica meio sem sentido a pessoa ir para a loja e usar da melhor forma possível. Gente, entrando mais no tema propriamente dito, eu acho que eu vou diminuir essa tela para aumentar a minha. Eu acho que é assim que funciona, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui, que aí eu acho astrólogo, né? Eu sou astrólogo há mais de 40 anos, eu não escolhi, não optei assim, não, eu vou ser astrólogo e fiz um curso. Não, a vida foi me levando, são coisas de natureza espiritual, é uma missão que eu trago, né? Na verdade, eu nem chamo de astrologia, para mim é ciência estelar, porque as pessoas têm um conceito de astrologia muito equivocado, de prever futuro. Chega agora final de ano, a televisão procura a gente para gravar, para fazer previsões, sabe? A previsão, o futuro pertence a Deus, o presente pertence ao homem. O conhecimento da ciência estelar, ele nos capacita a entender a vida como um todo, quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas possibilidades, né? O que a gente pode fazer e como fazer. Aí a gente exercita o nosso livre-arbítrio, se vai fazer ou não, ou se vai fazer X, Y, Z. E aí o futuro é uma decorrência dessas decisões que a gente tomou no dia de hoje. É claro que existe uma tendência, como um médico, por exemplo, um psicólogo, pode fazer um prognóstico, né? Com base no exame que você fez, com base na vida que você está tendo, se continuar assim, a tendência é aquela, ok? Então, é isso que dá para ser feito. Bom, a diferença entre astrologia e astronomia. A astrologia, ela documentada, tem mais de 3.500 anos. É muito antiga a tradição. Se fosse uma ilusão, se fosse uma enganação, ela não perduraria tanto tempo. Existe um preconceito muito grande contra a astrologia. E só prega contra a astrologia quem não estudou a astrologia de fato. Porque quando a pessoa, até na história, né, cientistas que resolveram estudar astrologia para provar que ela não funcionava, viraram astrólogos, né? Então, assim, existe até um vídeo que eu fiz respondendo um outro vídeo que tem na internet de pessoas, um vídeo que está intitulado assim, né, Desbancando de Vez a Astrologia. O rapaz apresenta 10 ou 11 teses
trabalhos científicos ou pseudocientíficos que, em tese, derrubariam a astrologia. E eu mostrei que nenhum deles são científicos de fato. Então, assim, primeira coisa é a gente trabalhar com essa desconstrução desse preconceito com a astrologia. E depois perguntar uma coisa, meus irmãos. Principalmente aqui no Brasil, quando a gente entra num templo maçônico, aqui no Brasil, a grande maioria dos templos maçônicos é decorado de acordo com o rito escocês antigo e aceito ou ritos derivados do rito escocês antigo e aceito. Né? Por que eu estou falando isso? Porque tem ritos que não têm simbologia astrológica nenhuma. Mas o rito escocês antigo e aceito tem. E a grande pergunta que, desde o primeiro momento que eu entrei dentro de uma loja maçônica para dar uma palestra antes de ser maçom, né, eu fui convidado, foi aquela abundância de símbolos astrológicos e depois, por que que os maçons não estudam astrologia? Por quê? Eu gostaria de abrir essa palestra com essa reflexão, com essa pergunta. E eu quero encerrar com essa mesma pergunta depois de todas as reflexões que nós fizemos. Então, a astronomia, ela nasceu da astrologia. A astronomia, ela nasceu após o advento da Revolução Científica. Ou seja, a astronomia tem, no máximo, 500 anos. No máximo. E a astrologia tem, no mínimo, 3.500 anos, porque existem livros, documentos que registram o uso cotidiano da astrologia há 3.500 anos. Né? Uma vez eu vi uma reportagem muito bem feita na revista Filosofia, uma revista de banca, falando sobre astrologia. E eles cometeram um equívoco, eu até escrevi para o editor da revista, ele me respondeu tudo, né? Que ele coloca que algumas coisas, por exemplo, no Antigo Egito, era astronomia. Eu falei, não. Astronomia tem, no máximo, 500 anos. Tudo que a astronomia se baseia ou usa como nome de astronomia era astrologia. E em ciência, você usar um termo, um conhecimento e trocar o nome, a autoria, isso chama-se plágio. Nenhum acadêmico sério aceita plágio. Né? E as diferenças são enormes. A astronomia, ela vê a parte física da astrologia apenas. A astrologia, ela traz conhecimentos para a gente, a ciência estelar, das verdades, das leis cósmicas que partem desde o plano espiritual mais elevado, vem descendo plano a plano, até chegar ao plano físico. Então, a astronomia, ela pega uma fração muito pequena da astrologia. Não tem como um astrônomo entender a astrologia, porque sai fora do campo de conhecimento e de pesquisa, de estudo e de preparo daquele astrônomo. Muito da astrologia tem a ver com as ciências humanas e não com as ciências exatas. Tá? Então, existe uma diferença muito grande nesse sentido. Eu gostaria também de esclarecer a diferença entre esotérico e exotérico. Né? Até a própria ordem nossa, né, a maçonaria, ela é uma ordem esotérica. O que é o esotérico? Se a gente procurar no dicionário, o esoterismo diz-se do conhecimento que só é dado aos iniciados, que não se pode transmitir. Muito bem. Não pode transmitir por quê? No caso do esoterismo como um todo, né? Não da nossa ordem agora especificamente. Porque a pessoa fez um juramento, porque é proibido, porque é pecado, porque gera karma? Não. O esoterismo, ele pressupõe a vivência da pessoa. É individual. Tá? E não tem como você passar. Mesmo que você queira. É que nem um pai, por exemplo, querer ensinar a filha a andar de bicicleta para ela não cair. Não tem jeito. Ele pode escrever um livro, ele pode gravar vídeo de 10 horas, 20 horas, ela vai cair. E ela vai só saber andar de bicicleta a hora que ela sentar no selim, pedalar e procurar o equilíbrio. Isso é esotérico. É interna. Não tem como a gente transmitir, não tem como passar esse conhecimento.
O conhecimento que a gente consegue passar é o exotérico, né? Com X, que é isso que eu estou fazendo com vocês. Eu estou passando aqui, eu vou passar, né, uma série de conhecimentos que eu fui angariando ao longo da minha experiência de vida, ok? Só que isso que a gente passa é a ponta do iceberg, é apenas um pouquinho. Então, tudo que a gente possa ler em um livro de esoterismo, tudo que a gente possa ouvir ou ver em termos de palestra, é apenas uma pequena parte, é exoterismo. Por isso que há uma discussão em que existem pessoas que estão na maçonaria e outros que são maçons, né? A diferença é grande, tá certo? Existe uma maçonaria dentro da maçonaria. Por quê? Porque a pessoa pode estar fisicamente dentro de um templo, dentro da maçonaria, com carteirinha, tudo bonitinho, frequentando regularmente, mas às vezes ela não sintonizou, ela não vive. Ela está, mas não é maçom, não está, mas não é maçonaria. Tá? Então, em rápidas palavras, a diferença entre o esotérico e o exotérico. Isso tem a ver com esse conhecimento da astrologia também. Né? Normalmente as pessoas só vê o lado externo da astrologia, que às vezes é previsão, essas coisas todas. Mas a essência da maçonaria, da astrologia é o interior da pessoa. Eu elenquei também um pequeno, um rápido discurso aqui para a gente ver a diferença entre símbolo e diábolo. Isso aí são termos da psicologia, são uma pesquisa que eu fiz dentro da psicologia. Né? Por quê? Porque a astrologia se baseia em símbolos, basicamente em símbolos. Os símbolos, eles são eternos e são infinitos. Por mais que a gente possa escrever um livro, definir um símbolo qualquer de astrologia, o Sol, por exemplo, a Lua, não termina, não se encerra. Existem outras possibilidades, outras interpretações, outras vibrações, outras manifestações daquele símbolo. E quando a gente entra na maçonaria, a gente entra numa loja simbólica, né? Uma loja simbólica. Então, é muito importante essa questão do símbolo. Basicamente, em linhas rápidas, o símbolo, ele une, ele agrega, tá? Um conceito, uma ideia. Não sei se os irmãos todos sabem, as línguas sagradas, né, o hebraico, o chinês e o sânscrito, eles não são como o nosso português, que tem letras isoladas. Cada letra deles traz um conceito, uma ideia. Tá? E isso transcende, às vezes, até o que está escrito. Então, a gente lê, por exemplo, a Bíblia em português ou em inglês, né? Ou em latim, a Vulgata, é uma coisa. A gente lê em hebraico ou aramaico, copto-aramaico, é outra, né? Ou grego, é outra coisa. Por exemplo, a palavra Gênesis em latim, né? A origem, a tradução origem. Em hebraico se lê Bereshit. Ok, a tradução é a mesma. Só que já traz em si um conceito, Bereshit começa com a letra Beit hebraico. Só essa letra já quer dizer casa. Casa é como se fosse um arcano, uma arca que contém algo dentro de si. É como um copo que contém a sua água. Tá? Todos os capítulos do Bereshit começam com a letra Beit. Se você dividir a palavra Bereshit em duas, fica Barashit. Ele, Deus, grande arquiteto do universo, criou os seis. O que é os seis? As seis dimensões, para frente, para trás, lado esquerdo, lado direito, em cima e embaixo. Quando você traduz, você perde tudo isso. Então, olha a importância do estudo do símbolo. Né? E o diabo é o contrário. Essa palavra dia é de separação, é de fragmentação, e não de união. O símbolo, ele traz coisas. Né? Então, ele é infinito em si, mas ele é inconfundível. Quando a gente vai interpretar, por exemplo, Marte e Vênus, eles são infinitos em si, mas em hipótese alguma, eles entram em conflito. Um significa o que o outro significa, de jeito nenhum. Não tem como, não tem como. Tá? Então, é só para a gente começar a refletir aí sobre essas questões. Olha, o símbolo é tido, através de vários estudos, como a linguagem dos deuses.
O símbolo é a linguagem dos deuses ou dos anjos. Aí, se alguém falar assim, não, no catolicismo, por exemplo, não se fala em deuses. Fala sim. Na Bíblia, lá em Daniel, se procurar, tem lá. Depois, se alguém quiser me perguntar, eu posso procurar, encontrar, e eu não lembro de cabeça. Mas tem a passagem que fala deuses, o Deus de Daniel, está bem claro na Bíblia. Ok? Então, os símbolos é a linguagem dos deuses ou dos anjos. Através do símbolo, o símbolo é universal, gente. Não é que nem a nossa língua. A gente estuda, por exemplo, um símbolo, seja aqui no Brasil, seja qualquer símbolo, não precisa ser astrológico não, né? Seja no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na Índia, na China, na Rússia, o conceito é o mesmo, porque trata-se de arquétipos do inconsciente coletivo. São coisas que estão nos planos superiores. É uma linguagem transcendente, é uma linguagem ampla, infinita e perfeita. Ela não sofre mudanças, como, por exemplo, nosso português. De repente vem lá uma nova ortografia e muda tudo, a acentuação, a forma de escrever com H, sem H e tal. Com Y, W ou sem. Não. O símbolo, ele é perfeito, ele é divino, ele é o que foi, é e será. Ele não é mutável. Isso é importante a gente saber. Né? Bom, eu vou falar rapidamente da origem dos planetas, dos signos, para que os irmãos possam compreender um pouco melhor. Isso eu vou falar através da numerologia. Ok? Então, olha, você tem um princípio, certo? Um princípio da criação. Só que esse princípio é imanifesto. Então, essa unidade filosofal, vamos colocar entre aspas, ela não é manifesta. Porque a manifestação começou com Fiat Lux, e a luz foi feita. Separou-se a luz das trevas, ok? Ó, a dualidade, olha. A criação, ela é dual, que nem o pavimento mosaico. Ela é dual. Né? Preto, branco, feminino, masculino, direito, esquerdo, bem, mal, esses conceitos duais. Tá certo? Então, houve essa dualidade. Só que essa dualidade não é como a gente pensa. Às vezes a gente pensa que são opostos, e não são. Elas são ortogonais, né? Tem um ângulo reto entre elas. Tá? Forma um ângulo reto. E isso, eu estou falando filosoficamente, mas na física a gente encontra entre magnetismo e eletricidade, por exemplo. São vetores ortogonais. Primeiro, você não consegue separar as duas, a eletricidade e o magnetismo, você não consegue. Um fio que acende a lâmpada, que liga o equipamento, esse mesmo fio que está transmitindo energia elétrica, ele tem em volta de si um campo magnético. E através do campo magnético, você também consegue fazer eletricidade. Ok? Então, não é assim, não é oposto, é assim, é ortogonal. Não é como as pessoas pensam. E essas duas forças, bom, só voltando ainda nessa dualidade, gente, se a gente pegar a matemática, por exemplo, né, uma ciência dura, né, natural, da academia, na matemática existem dois conceitos de números, os números naturais e os imaginários. Esse número imaginário, os matemáticos tiveram que desenvolver esse conceito para conseguir resolver algumas equações que eles não conseguiam. Eu não sou matemático, não estudei isso, né? Mas eu tenho que isso seja uma verdade, uma realidade, e se alguém souber mais sobre esse assunto, seria até interessante colocar, compartilhar no grupo. Mas, então, acontece o seguinte, né? Os números naturais seriam aqueles números, né? Todos os números que a gente conhece. E os imaginários, são coisas imaginadas, intangíveis, hipóteses, possíveis, sim ou não, vago. Só que não existe nenhum número, pela matemática, que seja 100% natural ou 100% imaginário. Os números são todos eles complexos. Esse vetor, ele gera um vetor resultante. Esses dois vetores, eles interagem entre si e geram um terceiro vetor, que é o resultante.
da interação dessas duas forças. E o que isso tem a ver com maçonaria? Né? Uma dessas forças é Rajas, outra Tamas e outra Sattva, pelo conhecimento hindu. Na maçonaria, aprendiz, companheiro e mestre. Legal, né? Quando você entra como aprendiz, né, você está relacionado com uma energia. Aí você vai para companheiro, você se relaciona com outra energia. E você não para, não tem como parar, porque você vai ver, às vezes, a mesma realidade de forma diferente. E a verdade transcendental é a terceira, que é a maestria. Aí está também a representação dos 3 pontinhos, né? Aquela visão superior. Essa tríade, ela está presente na física atômica também, né? Nós temos um nêutron que, quando faz a cisão, quando separa o nêutron, ele vira próton e elétron, né? E tem o átomo, que é o resultado disso tudo, que é o movimento. A próprio movimento circular atômico, ou da Terra em torno do Sol, ou do Sol em torno de Sírius, e aí vai, né? Também são 3 forças. A centrípeta, que joga para fora, a centrífuga, que joga para dentro, e aquela que mantém o equilíbrio e a harmonia. São sempre 3 forças. Certo? E nós vamos usar isso aí no conceito de astrologia. Muito bem. Então, nós temos os 3 modos astrológicos relacionados com os graus filosóficos, os graus simbólicos, né? E nós temos também os 4 elementos astrológicos. Todos nós conhecemos os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. De onde vieram esses elementos? Muito bem. Então, vamos voltar lá no número 2, né? Fiat Lux, separou-se luz das trevas, né? Positivo do negativo. Poderíamos representar essas 2 realidades, essas 2 manifestações da divindade, como uma horizontal, que representaria o material, por exemplo, né, ou o feminino, e o vertical, que representaria, né, o espiritual ou o masculino. Ok? São 2, aí já forma uma cruz. Certo? Ok. Só que o que acontece? Essa cruz, você tem nos 2 extremos. Digamos que isso aqui seja quente, né? Seria a temperatura. Em cima é quente, por exemplo, embaixo é frio. Né? Ou o contrário. Aí a cabeça vai longe, né? Aquela história do inferno, é quente ou ele é frio? Ele é frio. Porque o quente pressupõe movimento de moléculas, movimento pressupõe vida, e vida é Deus. Né? Bom, no horizontal tem o seco e o úmido. Então, quando você cruza esses 2, você vai ter vetores resultantes do quente com o seco, do quente com o úmido, do quente com o frio e com, né, o frio com o seco e com o úmido. E aí você vai resultar nos 4 elementos. São os 4 elementos da criação. Às vezes as pessoas confundem esses 4 elementos com o elemento mesmo, por exemplo, a água. Né? A água é sempre água? Não. A água, quando a gente abre da torneira e ela flui, ela está no formato de água, que é fluídico. Ok? Se a gente botar no congelador, ela vira uma pedra de gelo. Então, ela está na forma de terra. Terra é concreto, é material, é sólido. Se a gente ferve essa água, quando ela começa a ferver, aquela ebulição, aquilo lá, ela está no elemento fogo, sabe? Ela está com aquela energia, aquele movimento todo. Aí, ok, ela ferveu e ela evapora. Aí ela está na situação de ar. Aquele vapor de água está como elemento ar. Tá? Que o ar é totalmente fluídico, né? É o ar mesmo, ele é estável, volúvel, volátil, totalmente assim. Então, percebe que há essa diferença, né? E acontece que cada um desses 4 elementos sempre esteve presente nas sociedades iniciáticas da história da humanidade. Nós somos compostos desses 4 elementos. Por isso que o pessoal que gosta de estudar magia, por exemplo, né,
Não existe um mago ou um iniciado, seja no que for, que não tenha passado pelas provas dos 4 elementos. E a prova do 4 elementos não é só passar no físico, assim, aquela coisinha, não. Aquilo tem uma repercussão na vida da pessoa, né? A prova da terra tem a ver com a situação física da pessoa. A prova da água tem a ver com as suas emoções. A prova do ar mexe com a sua cabeça, com os seus pensamentos, com as suas crenças, com os seus conceitos. E a prova do fogo mexe com a sua verdade espiritual interior. Então, as provas dos 4 elementos realizadas dentro das sociedades iniciáticas, se realmente funcionarem como provas, elas vão ter uma repercussão na vida da pessoa, elas vão mudar a pessoa, ou então a pessoa vai sair correndo com medo. Né? É lógico que existe a possível representação física dessas provas, por exemplo, a prova do ar. Né? Poderíamos levar a pessoa, por exemplo, a passar a prova do ar numa montanha russa, entendeu? A montanha-russa, a prova do ar tem a ver com a capacidade de respiração da gente manter o equilíbrio tendo uma respiração harmônica, seja lá em cima ou seja lá embaixo. A prova da Terra, por exemplo, poderia ser feita dentro de cavernas, dentro de túneis. Quando a gente faz a prova da Terra, por exemplo, bem esotericamente falando, a sensação é que a gente vai ser soterrado, que vai cair, que vai desmoronar tudo aquilo. É muito interessante. Né? E esses 4 elementos, eles atuam das 3 formas anteriores que nós vimos. Tamásico, rajásico e sátvico. Ou seja, uma forma precipitada, vai fazer, uma forma resistente, que mantém, e aquela outra que é intermediária, né? Que vai ver a verdade, nem 8 e nem 80. Então, 4 elementos atuando de 3 formas diferentes, cada um, vão dar os 12 signos. Então, se a gente estudar astrologia, estudar esses signos dessa visão, a gente começa a entender por que cada signo é daquele jeito. Ah, o Áries é de fogo cardinal. Pô, o fogo já é ebulição. Cardinal é corrida. Então, por isso que o Áries é aquela correria toda. Né? O touro é terra fixo. Okay? Então, o terra já tem o pé no chão. E ele é fixo, ele é resistente. Então, ele é aquele bem teimoso mesmo, né? Que resiste às mudanças e às transformações. Gente, outra coisa que as pessoas perguntam, qual que é o melhor signo? Não existe. Todo signo tem o lado bom e o lado ruim. Depende da pessoa. Ou a vibração superior ou a vibração inferior. Depende de como a pessoa está vibrando, qual a opção que ela tem a nível de consciência que ela vai vivenciar aquele signo. E o nosso nível de consciência ele não é constante, a gente oscila de acordo com o nosso dia a dia, depende do bom dia que a gente recebe, da fechada no trânsito que a gente recebe, né? A gente oscila, tá? É claro que o ideal é oscilar o menos possível, e mesmo oscilando, né, você pode oscilar num nível aqui embaixo, no nível médio ou no nível lá em cima, tá? Então, o ideal é a gente oscilar cada vez mais no nível lá em cima. Mas aí a gente entende a característica desses 12 signos. O nosso ritual, grosso modo, né, porque existem vários ritos, ok? O nosso ritual maçônico também tem a divisão de 7 partes, relativa aos 7 planetas esotéricos. Esses 7 planetas, gente, ele está relacionado com a lei do 7. Tá? A lei do 12 é como a criação está organizada, estruturada. A lei do 7 é como a criação é regida, administrada. Tá? O planeta ele é errante, é como considerado lá pelos filósofos gregos como mensageiros de Deus, certo? Por isso que é planeta, errante, quer dizer isso, essa palavra planeta. Então, eles regem, por exemplo, os 7 planos, os 7 chakras principais, os 7 corpos, né? Então, olha, nós teríamos, até no resumo que eu passei, já deixei descrito isso. A abertura está relacionada com a Lua.
A lua é o princípio da vida, ela rege o nascimento, o bebezinho de colo, né? Ou a mãe, é o começo, né? É a abertura dos nossos rituais, de um modo geral. Seja a abertura da porta, seja a abertura do livro da lei, abertura de um modo geral, tá? Quando a gente fala, né, quando chega o momento do balaústre ou do expediente, não é uma coisa que a gente lê, que vê papel, que tem comunicação, está relacionado com o planeta Mercúrio. O Mercúrio é o mensageiro dos deuses. Ele é o regente dos carteiros, por exemplo. Tá? O Mercúrio, na mitologia egípcia, é Tote, né, o inventor da escrita, Hermes, na Grécia também, né? Aquele que inventou a escrita, então é a comunicação. Então é tudo a ver. Eu já vi alguns livros e alguns trabalhos de irmãos falando, relacionando outros planetas com outras atividades, mas eu percebo que são pessoas que não estudaram astrologia a fundo, sabe? Que se estudarem vão ver que está equivocado algumas correlações. O tronco de solidariedade e a palavra bem da hora está relacionado com o planeta Vênus. Vênus rege o dinheiro, rege o amor, rege o bem, o bom, o agradável. Em tese, palavra bem da hora nem sempre é do bem, né? Às vezes a coisa descamba, né? Para questões mais complicadas, né? Mas, a priori, até o termo usado é a palavra a bem da ordem. Então, o Vênus, a ideia era isso, né? Um momento para a gente levantar templos a virtudes, né? Enaltecer os trabalhos, as ações, as atitudes, as decisões dos irmãos, né? A gente procurar fazer o quê? A união, a integração. Vênus, ele une, ele integra, né? É o que adoça a coisa, que deixa mais gostoso, né? A iniciação em si, ela é um ritual à parte e, para mim, está relacionado com o planeta Marte. Toda iniciação está relacionada com o planeta Marte, porque o Marte é o iniciador, é o regente de Áries, é o primeiro, é o começo, é o que vai na frente, né? Aquele que rompe um caminho, que nem quando o pintinho quebra a casca do ovo, aquilo é Marte, ele nasce, né? Ou ele renasce, tá certo? É interessante a gente observar que em outras tradições, por exemplo, se a gente pegar a linha africana, Umbanda e Candomblé, apesar de que, para eles, por exemplo, considera-se, acima de todos, por exemplo, Oxalá, né? Oxalá, que é o pai dos orixás, claro que para quem estuda mais parece que tem alguns acima, né? Mas vamos, didaticamente, vamos falar que é Oxalá, mas quem abre as sessões, as giras, é o Exu, é o Marte. É ele que abre. E é ele que fecha também. Olha que interessante. Né? Então, o processo de iniciação, ele é marciano por natureza. Ok? A ordem do dia tem a ver com o sol, que aí vem a verdade, aí vem a sabedoria, vem o amor, né? Aí o venerável presidente da loja vai iluminar a loja, a assembleia, com seu conhecimento, com as suas informações, com a sua sabedoria, ok? Depois, olha, vem o quarto. Essa sequência, não necessariamente aquela que eu estou colocando, está de acordo com o ritual. Não, está de acordo com os planetas. Até porque, meus irmãos, eu entendo que a astrologia, que a maçonaria tem origem num conhecimento milenar, ou eterno, ou divino, como a astrologia. Assim como outras ordens iniciáticas também têm. O que aconteceu é que foi, com o passar dos anos, foi se perdendo. As pessoas não entendem exatamente aquilo. Como, por exemplo, eu já vi lojas maçônicas onde se escreve, né, dentro do delta luminoso, lá no Oriente, né, Jeová, ou Yod, Re, Vav, Re, sabe? As palavras, as letras hebraicas não estão grafadas corretamente. E uma grafia muda, às vezes, a própria letra. Você pode trocar o Re pelo Het, por exemplo, facilmente. O Iod pelo Vav.
né? Tem gente que faz um iode comprido, decide lá e fica um VAV. Então, às vezes, as pessoas não estudam. E quando copiam sem estudar, elas podem copiar sem querer errado, cometer equívocos, tá? Então, eu entendo isso, que esses rituais nossos, eles foram passando por alterações, mudanças, porque ficava mais legal, mais bonito, ou mais conveniente, ou sei lá o quê, né? Sem ter um estudo anterior, um estudo original da razão e do sentido. Então, eu estou usando aqui a ordem dos planetas, a ordem esotérica dos planetas. Então, o quarto de hora de estudos está relacionado com o planeta Júpiter. O Júpiter, ele é o planeta que vai compartilhar as coisas boas, sabe? Ele só é feliz fazendo feliz, ajudando a outra pessoa a ser feliz também. Olha que interessante, né? Então, o quarto de hora de estudos, para mim, deveria ser isso que nós estamos fazendo aqui, a essência de uma reunião maçônica. A coisa mais importante da reunião, para mim, seria o quarto de hora de estudos. E, na verdade, não seria um quarto de hora, porque 15 minutos não dá para você falar nada de forma séria e profunda. E eu usaria muito mais tempo, né? Para a gente poder aproveitar o conhecimento, a experiência, a consciência esotérica dos irmãos. E naquele momento vem comungar, né? A palavra hoje mais comum é compartilhar com os outros irmãos aquilo que de melhor ele conquistou para ele, né? Isso é bacana. E o encerramento e conclusões estaria relacionado com o planeta Saturno, né? O Saturno ele fecha, ele encerra, ele define e ele leva aquilo para a posteridade, para a eternidade. Então, grava-se na ata, né? As pessoas assinam, os irmãos assinam a ata daquilo que foi decidido, daquilo que foi falado, daquilo que ocorreu, para a posteridade, para a eternidade. Isso é uma coisa totalmente saturnina. Agora, a questão das colunas zodiacais, né? Gente, meus irmãos, quando a gente entra numa loja decorada, né, para o rito escocês antigaceto, ou o rito que foi derivado dele, é claro que existem os símbolos maçônicos, o esquadro, o compasso, a pedra cúbica, a outra pedra, né, a pedra não trabalhada, nós temos o mar de bronze, nós temos o altar dos perfumes, o altar do livro da lei, ok. Mas o que salta aos olhos são símbolos astrológicos. Logo de cara, lá na frente, você vê o Sol e a Lua, enorme. Enorme, do lado do trono de Salomão. Se olha do lado, existem as majestosas, portentosas colunas zodiacais, enormes. São os símbolos maiores que existem no templo, né, maçônico, são as colunas zodiacais, num templo maçônico do rito escocês antigo aceito ou derivados do rito escocês antigo aceito. Se olha para cima, existe a abóbada celeste com as estrelas e os planetas ali posicionados. Ou seja, eu entendo que, no mínimo, 80% dos símbolos de uma loja simbólica são símbolos astrológicos. E os irmãos não estudam astrologia. Por quê? Juarez, por que cada coluna está lá? Por que está lá? O que significa aquelas colunas zodiacais? Só um minutinho. Aqui, olha. Nesse meu livro, que é aquele que o Rogério aí compartilhou, a capa, eu falo das colunas zodiacais como representantes dos landmarks, os famosos landmarks, né? Esse livro, gente, está esgotado, viu? Esse livro está esgotado na editora. Talvez vocês encontrem isso em sebo, né? Em sebos, na internet tem estante virtual, por exemplo, chama estante virtual, ele reúne sebos do Brasil inteiro. Eu falei recentemente com a editora Madras, eles, por enquanto, não têm interesse em reeditar. Não sei por quê. É o único título de astrologia na maçonaria que eles têm, na Madras, né? Então, eu lamento informar. Mas aqui eu falo que as colunas zodiacais, elas trazem as informações do que o maçom deve fazer para se erigir como maçom, para se tornar, de fato, um maçom.
Não é quando a pessoa entrou, foi iniciado, já é maçom. Não, não é não. Não é não. A iniciação é um rito de passagem que propicia condições ou propicia o direito da pessoa a ter acesso a algumas vibrações, energias, conhecimentos e práticas. Mas ela tem que conquistar por si mesma, através das suas decisões, do seu passo, né? Não só em loja, mas principalmente fora, na sua atividade profissional, social, familiar, né? O seu crescimento, a sua evolução. E cada coluna é como a ideia é essa mesmo, gente, é uma coluna que sustenta o maçom enquanto maçom. Então dá para até você ver cada coluna, o que ela representa, o que a gente deve fazer. Ele é didático, sabe? É como se fosse um plano didático para a gente chegar lá, chegar de fato à condição de ser maçom, né? Não é como a pessoa pensa, o hábito faz o monge, vestiu lá o avental, é maçom, teve a carteirinha, é maçom, né? Foi na igreja, está salvo. Não, não é assim que funciona. A gente tem que ter mérito, a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir. E quem avalia, quem julga esse mérito não é ninguém, é o nosso próprio coração, nosso próprio espírito. Como estava no julgamento egípcio, que a gente vê lá, né? Que pesa o coração com a pena de Maat, né? Nós mesmos nos julgamos, a gente sabe o que a gente fez, o que não fez, e se estava certo, se estava errado, certo? E as colunas zodiacais, elas trazem esse ensinamento. Gente, aqui vai uma questão que eu coloco, que pode ser até um pouco polêmica. Para mim, Juarez, não li isso em livro nenhum, que o livro da lei são as colunas zodiacais. Por quê? Porque elas são eternas, perfeitas, divinas e imutáveis. Qualquer livro que a gente considere divino, inspirado, ele foi concebido pelo ser humano, gente, pela maior boa vontade que possa existir. Ele vem filtrado pelos dogmas, pelos conceitos, preconceitos, paradigmas daquele povo, daquela época, daquele lugar. Ele é limitado. E se a gente pensar na Bíblia, a Bíblia tem mais de 5.000 alterações documentadas, né? Antigamente, a igreja fazia uma mudança na Bíblia, imprimia uma nova versão e passava para as pessoas. Aquela antiga era recolhida, era proibido ter, ela entrava no cânon, né? Ela entrava no livro negro, as pessoas não podiam ter a Bíblia velha, a Bíblia antiga. E foram feitas mais de 5.000 alterações. Especialistas dizem que a nossa Bíblia hoje, ela deve ter cerca de 11% apenas daquilo que era original, concebido pelo ser humano ainda, né? Daquilo que eram os textos originais. E já os símbolos, aquilo que eu expliquei agora há pouco, os símbolos astrológicos, eles são eternos, perfeitos, imutáveis e infinitos. E você pode testar. Não é só teoria, não. Você pode testar na prática. Quando a gente estuda astrologia, uma das coisas que eu ensino quando eu dou meus cursos é a pessoa testar, ela vê na realidade dela. Ela faz o mapa astral, estuda os trânsitos astrológicos, faz de parente, pessoas conhecidas, porque a pessoa não é acreditar. Uma vez eu estava dando uma entrevista numa rádio, né? Eu esqueci o nome da moça. A moça é uma esoterista, ela é famosa lá em São Paulo. Esqueci. E ela estava enchendo a minha bola. E a gente estava falando desse livro meu aqui, olha. Tudo que você queria saber sobre astrologia e não tinha quem perguntar. Esse livro é um livro bem simples, bem objetivo, sem complicação, que eu escrevi baseado em perguntas das pessoas, né? E eu estava comentando que uma das perguntas que tem aqui, a pessoa me perguntou se eu acreditava em astrologia. Em tese, eu gostei muito dessa pergunta, porque a pessoa se sentiu à vontade de fazer uma pergunta que poderia me ofender, eu poderia me sentir ofendido, né? Perguntar para um astrólogo se ele acredita em astrologia. E a gente estava ao vivo. Aí ela perguntou para mim, então, você acredita em astrologia? Eu falei, não. Ela desmontou, ela ficou branca, né? Não, não acredito. Eu não acredito em astrologia.
A astrologia, para mim, não é motivo de fé. Para mim, a astrologia é ciência, eu tenho certeza que funciona. Eu não tenho dúvida de conversar sobre astrologia com quem quer que seja. Com astrônomo eu converso, já conversei. Eu não tenho problema com astrônomo, eu não tenho. Eles podem ter com a astrologia, mas eu não tenho com eles. Tá? E dá para conversar com qualquer pessoa. Né? Recentemente eu conversei com uma médica também sobre o mapa astral, sobre o parto, o nascimento, como que aparece. Então, gente, é muito interessante. Uma das técnicas, por exemplo, para descobrir o ascendente da pessoa, você saber como é que foi o parto, como é que ela nasceu. Pô, que coisa mais concreta do que o pai estar olhando o filho nascer, né? Então, eu dei uns exemplos lá das crianças que nascem com cordão enrolado no pescoço, né? Tipo de coisa. É batata. Quando eu tenho dúvida do horário que a pessoa nasceu, eu pergunto como é que ela nasceu, como é que foi o parto. Aí bate certinho, aí eu tenho certeza e convicção para a gente dar sequência, né? E assim vão outras situações que a gente pode confirmar através de coisas bem concretas, bem sólidas. É interessante, por exemplo, se a gente pegar qualquer livro de alquimia ou de magia, né, vamos supor que isso tudo é ilusão, é delírio, é fantasia, né? A gente vai ver, por exemplo, que Marte, o planeta Marte, está relacionado com o elemento ferro e está relacionado com o sangue. Ok, Marte na mitologia greco-romana lá, ele era o deus da guerra, tal, então tinha coragem, luta, conflito, né? E você tem luta, sai sangue, e o Marte é vermelho. Interessante. Tá. Se você olha com o telescópio, a cor do planeta Marte é vermelho. Mas eles conseguiam ver olho nu na época e associaram o Marte com o vermelho. Bacana. Aí você vai ver, então tá, Marte é o sangue. E o sangue é vermelho. Né? Por que, que o sangue é vermelho? Porque ele tem hemoglobina. O que dá a cor vermelha no sangue é a hemoglobina. Mas por que, que a hemoglobina é vermelha? Porque, em última instância, ela tem ferro. Né? Quando a pessoa tem anemia, ela tem problema de hemoglobina, das hemácias. Né? Aí ela toma o quê? Ferro. E o ferro não é o metal de Marte? Olha só. Dá para comprovar essas coisas, gente. Não é delírio, não é fantasia. Não é coisa de gente que fica lendo horóscopo, não. Olha, horóscopo é uma coisa. Né? Por isso que a gente tem que quebrar esse preconceito que existe da astrologia. Bom, então, para mim, o livro da lei são as colunas zodiacais que representam as leis cósmicas, olha, leis cósmicas eternas, divinas e perfeitas. Tá? Então, tá bem claro aí, se a gente procurar na internet, leis cósmicas, coisa e tal, hoje o pessoal inventa muita coisa, mas em via de regra são ou 7 ou 12 que a gente vai encontrar. Bom, outra questãozinha que eu elenquei são as colunas J e B, né, do templo, nosso templo. Estão relacionadas com o solstício de Câncer e de Capricórnio, mais uma simbologia astrológica. Okay? Uma está relacionada com Câncer, está relacionado com a Lua, né, e Capricórnio com Saturno, ou Sol, lá na frente. Nós temos as duas colunas logo na entrada, e do lado do venerável, do presidente, tem os dois luminares, Sol e Lua. Okay? São João, uma pesquisa que eu fiz quando eu era aprendiz ainda, eu encontrei que, na verdade, seria Ioannis, que era uma coisa grega, era uma divindade grega que tinha duas caras, dois rostos, um para frente e outro para trás. E é exatamente Capricórnio e Câncer. O Capricórnio, ele pensa no futuro, ele pensa na frente, é o planejamento, é a organização. O Câncer, ele pensa atrás, as experiências, os conhecimentos, as dores, os sofrimentos, o acolhimento do passado, da história. Isso é astrologia, funciona assim. O Câncer é a passado, é a família, né? É a história.
O Capricórnio é o futuro, né? É a administração, é olhar para frente, as consequências. Uma das coisas também pouco explicadas num templo, numa loja, são as colunas, né? Da sabedoria, da beleza e da força. Está lá. E daí? O que significa isso? Né? Claro que existe uma explicaçãozinha e tal, mas ninguém dá atenção. Né? Aquilo que eu falei, a pessoa é iniciada, ou recém-iniciado, o grau 1, aprendiz, ele tem uma relação direta com o planeta Marte, que é o planeta da força, da coragem, né? Porque o Marte ele não pensa, ele vai, mesmo que ele não saiba o que acontece lá dentro, né? Mesmo que não saiba o que é maçonaria, não, eu quero ser iniciado, eu tenho coragem, eu vou nessa história. Né? Eu vou de olho vendado, não quero nem saber, embora, tá? Ele tem coragem, então ele conquista o mérito pela coragem, pela determinação dele. Isso é a força, isso é Marte, ok? Depois vem o companheiro, que é a beleza, que é Vênus. O Vênus, ele traz o quê? A calmaria. Aí começa a perceber o prazer, a alegria de estar junto, né? Então, o Vênus é aquele que deve procurar unir, aproveitar, degustar as coisas que estão à sua volta, aprender, a ser mais passivo. A pessoa que entra na ordem, o aprendiz, ele entra agitado, ele quer fazer, não, peraí, o que vai acontecer e tal, né? Aí, quando ele vai para a coluna da beleza, né? Ele deveria o quê? Ah, peraí, deixa eu degustar, deixa eu ouvir, eu vou aguardar as informações que chegam até mim, eu vou aprender com tudo que está aqui, ok? E depois vem a coluna de Júpiter, da sabedoria, que está lá na frente, né? No Oriente. Sabedoria é Júpiter. O Júpiter é o mestre, é aquele que compartilha o seu conhecimento. E a astrologia eu gosto de falar, geralmente quando eu dou aula, que existem três tipos, né? Quando a gente vai em escola, por exemplo. Existe um monitor. O monitor é aquele que repete aquilo que o professor fala. Simplesmente, ele é um papagaio. Ele não sabe, ele não tem conhecimento, não tem experiência, então ele repete. Repete bem repetidinho, né? Porque ele aprendeu, ele fez a lição de casa direitinho lá, passou, tudo bacana. Ele vai ajudar os outros irmãos, né? Os outros colegas ali. Existe o professor, que é aquele que fala, explica e ensina aquilo que ele aprendeu para passar, né? Ele vai se ater ao conhecimento, citando fulano, beltrano, ciclano, que é o processo científico de transmissão de conhecimento. E existe o mestre. O mestre é aquele que domina aquele conhecimento todo e gera outro, que relaciona uma coisa com a outra e gera um outro conhecimento, né? O próprio conceito de mestrado traz um pouco essa ideia, o mestrado acadêmico. Mas, na verdade, esse conceito de maestria, eu acho que, para mim, tem a ver mais com o doutorado, né? Acadêmico. O doutor é que traz uma tese, que traz um conhecimento totalmente novo e diferente. Mesclando, né, pega dali, ele constrói, né? Ele se apropria dos conhecimentos já existentes e constrói uma nova teoria, um novo conceito, uma nova verdade, digamos, uma nova informação com base naquilo. Tá? Então, a coluna da sabedoria, ou de Júpiter, que está lá no Oriente, representa isso. Né? De novo, os três pontinhos. Okay? Os três pontinhos. Olha, nós temos a circulação em loja do mestre de cerimônias, né? Como se fosse o Sol. Eu já vi alguns livros colocando ele como se fosse o Saturno, outro como o Mercúrio. Não, seria o Sol. Para mim, o mestre de cerimônia é o Sol, é aquele que vai do Oriente para o Ocidente, tá? Ele circula. Inclusive, nesse meu livro, que está esgotado, eu relaciono cada coluna zodiacal com um trabalho de Hércules, dos 12 trabalhos de Hércules, ok? Que tem relação também com as navegações egípcias lá, né, no rio, e aí vai. Então, gente, é muita coisa para a gente falando, né? Senão vai ficar muito extenso, muito demorado. Mas então, o mestre cerimônias, ele tem essa liberdade, é como se fosse o sol. O sol, ele é o grande germinador de vida. Sem o sol físico aqui nosso, a gente não tem vida, né? Ele leva consciência, informação, é o mestre de cerimônias, que faz
o seu movimento circular, ok? Passando pelas 12 colunas, que vai do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, tá? Então, o próprio ritual já inicia falando do Sol, do movimento do Sol, né? Que hora que inicia os trabalhos, não é verdade? Então, a gente tem que pensar nisso, né? O Sol sai lá do Oriente e vem para o Ocidente. Aí, de novo, a pergunta: por que os maçons não estudam astrologia? Não entendo. O Venerável Mestre, para mim, é aquilo que eu acabei de descrever da coluna da sabedoria, tem a ver com Júpiter. A figura de Salomão, ela é totalmente jupiteriana. Sábio, misericordioso, né? Ele compartilha as coisas, é diplomata, né? Como se fosse um papa, é um representante da espiritualidade mais elevada, tá? Então, essa representação do Venerável Mestre, do presidente da loja, para mim tem tudo a ver com o planeta Júpiter. Mesmo que outros autores digam o contrário, né? Eu estou explicando por que, para mim, tem a ver. Se a gente pegar qualquer livro, se vocês pegarem qualquer livro de astrologia, vocês vão encontrar essa descrição dos planetas e, às vezes, até e dos signos, né? Eu estou falando mais dos planetas aqui que eu estou falando, né? Se houver alguma dúvida, tem que consultar um astrólogo. Isso que seria o ideal. Olha, os ex-veneráveis, né, os past masters, eu vejo como Saturno, que é aquilo do infinito, aquela coisa que fica para ad aeternum, né? Ad vitam. Então, isso aí tem a ver com Saturno. Saturno é o que fica, aquela coisa de pedra, né? Aliás, a pedra é uma característica totalmente saturnina. Para mim, Juarez, a maçonaria ela tem tudo a ver com Saturno e com Aquários e com Capricórnio, né? Porque é essa coisa de estar ligado com as leis cósmicas, lei, né? Lei inflexível é o que é, não adianta. A gente pode pensar, não, se eu quiser, eu falo direto com Deus. Não fala, não. Você pode se iludir, né? Ah, eu posso transgredir as leis? Não pode, não. Tá? Tenta atravessar a parede. Vai machucar a cabeça, vai machucar a mão, ninguém atravessa a parede. Leis são leis são imutáveis. Elas estão presentes no universo todo, em todos os planos, né? E o animal de Capricórnio ou de Saturno, por acaso, é o bode. Né? Que a gente está muito acostumado a ter essa associação com a maçonaria. E a maioria dos irmãos não sabe. A maioria dos irmãos ela, não vê essa relação, não entende, né? E às vezes fica buscando outras simbologias, que também podem ser válidas, por que não? Mas esotericamente, iniciaticamente falando, sem dúvida, tem a ver com Capricórnio e Saturno. Mas como eu acabei de falar agora, o Saturno ele rege Capricórnio, mas rege Aquários também, gente. Qual a diferença disso? O Aquários, o signo de Aquários, é um signo que tem por característica a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Coisa óbvia, cotidiana, dentro da ordem maçônica. A gente se identifica, né, com essas frases da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. É uma coisa tipicamente aquariana, né? E nós estamos no advento da Era de Aquários. Os maçons, eles não são muito afeitos ao esoterismo, né? Uma grande parte dos maçons dizem que a maçonaria é uma escola de moral, de aprimoramento moral. Para mim, não. Moral, gente, ela tem a ver com os costumes, ela é filha do tempo e do espaço. O que para nós hoje é moral, talvez no passado ou no futuro não é. Ou em outro local mesmo hoje também não é. Né? Por exemplo, para nós, chegar uma visita e o marido colocar a mulher para dormir com a visita, vai achar estranho. Lá no Polo Norte, pelo que me consta, é uma coisa normal e é questão de educação. Né?
Antigamente, pelo que eu vi, eles vendiam remedinhos de heroína para dar para bebê dormir. Hoje é um absurdo uma coisa dessa, você pensar, tá? Então, a maçonaria não tem nada a ver com moral. Aliás, a moral ela tem a ver com a emoção. E Saturno tem a ver com a mente. Livres pensadores. Isso é uma coisa que fica marcada em vários rituais. O maçom é um livre pensador. Tem a ver com a mente. A mente é o todo. E aí quem lê Caibalion, por exemplo, né, que é um clássico do hermetismo, vai ver essa frase, vai ver essa máxima, tá? E o signo de Aquários, que é regido por Saturno, que tem essa relação com a maçonaria e que tem o disco Liberdade, Igualdade, Fraternidade com a maçonaria, ela é totalmente mental, é técnica, é científico. Então aí vem outra discussão com relação também à religião. Pelo que eu estudei, a maçonaria é deísta, ela não é teísta. Então se equivocam os irmãos, os maçons, que querem introduzir religião, seja ela qual for, dentro da maçonaria. Não é maçonaria. Não é. Vamos respeitar todas as religiões, não tenha dúvida. Todas são dignas de respeito, são necessárias para as pessoas. Mas o maçom, ele deve ser um livre pensador. E a base das religiões é dogma e doutrina. O dogma é aquilo que você não pode questionar, então você não pode ser um livre pensador. Você não pode buscar a verdade. E a doutrina, o que é a doutrina? A doutrina é você fazer o outro pensar do jeito que você pensa. Cadê a liberdade dele? Não existe. Então, o maçom, ele é um rebelde, né? E cria caso, muita situação aí de dogma, do quem vive do dogma e da doutrina não vai gostar dessa história de ser livre pensador. Ok? Ok. Ah, tá. Maçonaria e Saturno. Então, olha, nós estamos no advento da Era de Aquários. A Era de Aquários vai trazer todas as características aquarianas, da tecnologia, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Vai acabar, gente, na Era de Aquários, o emprego como ele existe hoje. Hoje o emprego é muito paternalista, né? A pessoa tem férias, fundo de garantia, 13º, sabe? Não. No futuro, tem competência e a gente trabalha. Quem é empreendedor sabe do que eu estou falando. O empreendedor, o empresário, ele não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, né? E no futuro, todos vão ser, assim, empreendedores. Essa é a tendência da Era de Aquários. De trabalhar, todos trabalharem para o todo, reduzindo a carga de trabalho, né? Usando mais a tecnologia, fazendo de uma forma mais fraterna, mais humana, mais livre, né? Então, essa é a coisa. Pela eubiose, pela Sociedade Brasileira de Eubiose, nós já estamos vivendo a Era de Aquários, o início da Era de Aquários. Essas eras duram, em média, 2.500 anos. Tá? Então, Jesus foi o avatar da Era de Peixes. E agora, nós estamos começando, segundo a eubiose, a Era de Aquários, que tem um outro avatar, né? Não estou aqui desmerecendo Jesus em hipótese alguma. Jesus é considerado em todas as linhas que eu já vi de esoterismo, até em ufologia, o mais elevado e evoluído do ser que nasceu aqui no planeta Terra. É o mestre dos mestres, Jesus, né? Mas a missão dele já foi. Agora nós vamos começar a Era de Aquários. Para outras linhas, outras vertentes, nós estamos trabalhando o começo da Era de Aquários, né? A passagem de uma era para outra não é como você acender e apagar uma lâmpada, não, é um degradê, né? Então nós estamos nesse começo dessa transição, nós somos os arautos dessa mudança da Era de Aquários para a Era de Aquários, que traz infinitas coisas, a liberdade da mulher, a equiparação, né? Sabe, a informática, a tecnologia, e aí vai, né? Aquela coisa toda bem aquariana. E, como eu falei, Aquários é regido por Saturno, que rege a maçonaria. Então, meus irmãos, vai uma notícia boa para mim, Juarez,
a era de Aquários vai ser a era onde a maçonaria vai se destacar mais do que toda a sua história anterior. Por várias razões, né? Primeiro, ser mental, né? Segundo, não ter preconceitos, dogmas, limites, doutrinas, pensar no futuro não individualmente, da coletividade, aquela história, né? A fraternidade. A fraternidade ela se estende de dentro da loja para fora, né? Para o bairro, para a cidade, para o país e para o planeta em que a gente vive. Isso é Aquário. Então, para mim, a maçonaria vai ter um peso, uma projeção, uma importância enorme nessa era de Aquários que está chegando aí. Bom, questão do planeta Marte. Isso é outra controvérsia que existe muito na literatura maçônica, tanto a oficial, né, das instruções, quanto na literatura de livros que se escreve. Para mim, Marte tem a ver com a estrela Flamígera. Para mim, Juarez. Tá? Porque o fogo é uma coisa típica de Marte. Os antigos, aqueles que trabalhavam, que faziam as espadas na forja, que trabalhavam na forja, que lá é uma atividade tipicamente marciana. Tá? Então, a estrela Flamígera tem a ver com Marte, que é o grande iniciador, como eu expliquei para trás. Né? Aquele que ilumina, aquele que traz essa nova oportunidade, que traz essa nova realidade para as pessoas, né? Que leva a pessoa ao novo nascimento, ao nascimento para a luz verdadeira, para a verdadeira luz. Okay? Olha, a abóbora celeste. Bom, aí já é outro problema também. Por quê? Porque não existe claro, pelo menos eu não encontrei, quando que começou o uso da abóbada celeste nos templos maçônicos. E principalmente, por quê? Em maçonaria, a gente aprende que a gente não deve aceitar as coisas. É porque é assim, não. Porque sempre foi, não. Peraí, por quê? Tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica. Nós somos livres pensadores, somos buscadores da verdade. Né? E qual é o problema, Juarez? É que quando você coloca uma abóbada celeste, com estrelas e coisa e tal, e nessa abóbada, primeiro, se você botou estrela, você está vendo um céu. O céu é diferente do hemisfério norte com o hemisfério sul. Então, mesmo o céu que vê-se no hemisfério norte, em qualquer país, Estados Unidos, Europa, Rússia, você não vê aqui no hemisfério sul. No hemisfério norte é diferente do hemisfério sul e vice-versa. O céu é diferente. Então, você já definiu alguma coisa, localização, né? E se você coloca planetas, né, posicionados em determinado grau de signo, ou de constelação, ou próximo ou distante de tal estrela, cada planeta, meus irmãos, tem uma velocidade diferente. Eles não têm a mesma velocidade. E quando você faz uma equação, olha, um planeta numa velocidade x, o outro na y, o outro, quando você põe 10 planetas com velocidades diferentes, em posições diferentes, você está definindo uma data precisa. Entendeu? E aí, que data que é essa? E já teve situação, né, de abóbadas celestes diferentes adotada por obediências ou potências maçônicas diferentes. Por quê? O que aquelas abóbadas estão dizendo? É uma data que marca, porque é o mapa astral. Quando você põe planetas, né, no céu, você está com o mapa astral. E o mapa astral sempre você tem data, horário e local certo definido. Você pode até tirar o horário, põe a data e o local. Né? Então, aquele mapa astral que está lá na abóbada celeste, está definindo o quê? Quando começou a maçonaria? Ou o que nós devemos almejar? Ou é o mapa astral de um pseudo-fundador da maçonaria? Percebe como o tema é complexo? Né? A gente
teria que pesquisar, buscar. Eu já conversei com irmãos, porque esses conhecimentos a gente pode talvez encontrar lá na Europa, né? Em que tese, né? Bom, aí já vem outra história, né? Tese, né? Segundo alguns, foi lá que surgiu a maçonaria. Para mim, não. Para mim, não. Okay? Tem aqueles que acham que a maçonaria surgiu em 1717, com as constituições de Anderson, ok? Foi mais de uma, foram duas, né? Por que que surgiu a Constituição? Porque já existia a maçonaria, estava uma bagunça, eles queriam arrumar, unificar, então já existia. Existe o documento de Quinon, com documento mesmo, de 1300 e pouco. Então, para falar que surgiu em 1717, não. Aí tem aqueles que acham que surgiu com os templários, é originário dos templários. É uma tese bacana, bem fundamentada e tal, né? Eu sou partidário de acreditar, para mim é uma verdade, não é questão de fé, que a maçonaria que nós temos hoje é oriunda do Antigo Egito. Do Antigo Egito. Que recebeu lá de cima. Tá? De cima quem? Anjos ou extraterrestres? Esse é um tema interessante. Uma vez eu vi num grupo maçônico, né? A pessoa perguntou, escuta, a maçonaria fala alguma coisa sobre extraterrestre? Não. Aí já saiu um óbvio, não tem nada a ver com extraterrestre e tal. Como assim? Por que não? Por que não? Ah, porque nos livros não tem. Tá, não tem, e isso significa que não tem a ver mesmo? Se nós estamos falando de leis cósmicas, nós estamos falando de leis celestes das colunas zodiacais, são celestes, são cósmicas. Né? As leis vêm de cima para baixo. Né? Ah, eu não acredito em disco voador, em ET. Bom, eu acho que também não é motivo de fé, gente, é de certeza, né? Porque existem muitas indicadores, muitas provas, assim, centenas, muitas provas mesmo, né? De vidas, vida inteligente extraterrestre, e vai, né? Uma série de coisas. E mesmo a astrologia, a própria astrologia, se a gente pegar no livro de Enoque, o livro de Enoque fala que foram os anjos que ensinaram a astrologia para os seres humanos, assim como a metalurgia. Foram os anjos. Anjos ou extraterrestres. Né? Então, isso aí já dá pano para manga também, para a gente conversar e discutir. O último item aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a questão do banquete ritualístico. Né? Quando eu entrei em contato com o banquete ritualístico, eu fiquei meio surpreso, porque haviam as libações aos 7 planetas. E isso a gente não via nos rituais normais, só naqueles banquetes ritualísticos. E o mais interessante, que o banquete ritualístico, que vocês verem, ocorre exatamente no solstício de verão e de inverno. Ou deveria ser. Né? Tem uns que só fazem de inverno. De onde veio isso? Alguém, eu nunca vi, pode até ser que exista, né? Uma explicação da origem dessa tradição. Isso é uma tradição maçônica. E a maioria das pessoas repetem e fazem sem entender o porquê. E outras até mudam. Já mudaram. Já vi rituais que não falam mais dos 7 planetas. Só fala lá do grão-mestre, do prefeito, do presidente da república. Gente, isso tem a ver com o movimento do Sol. Né? As plenárias, as grandes plenárias, por exemplo, da Grande Loja, ela ocorre nos solstícios. E sempre se fala dos solstícios. E ponto. Quais as tradições que falavam, que celebravam os solstícios? O paganismo, gente. O paganismo é coisa do diabo. Não, não é não. Não é não. O que é pagão? Pagão é o culto das pessoas do campo. O culto às divindades, o culto a Deus. Eles viam Deus na natureza. E as pessoas eram simples. Isso, o paganismo. Tá?
Acontece que Deus criou o homem e o homem criou o diabo. Antes da Idade Média, meus irmãos, não existia a figura do diabo, esse ser antagônico a Deus. Não existia. Poderiam existir divindades maléficas, ponto. Não existia uma figura fosse totalmente oposta a Deus. Em algumas tradições nem existia essa ideia de Deus único e todo-poderoso. Aí é o politeísmo, né? Aí algumas pessoas podem pensar no monoteísmo, né? O catolicismo, por exemplo, ou religião mosaica, seria monoteísta? Não, não é. Porque se você tem Pai, Filho e Espírito Santo, já é uma trindade. Se essa trindade não é um. Aí vai falar, não, mas isso é um mistério, é um dogma que não se questiona. Então, peraí. Se é dogma, dá licença. Eu vou procurar a verdade. Eu sou maçom. Eu quero entender, eu quero saber a verdade. Ah, mas o ser humano nunca vai saber. Tá, mas deixa eu tentar. Deixa eu ir conquistando. A humanidade, ela veio ampliando o seu conhecimento, a sua consciência ao longo dos tempos, meus irmãos. Hoje, a minha filha de 13 anos tem mais conhecimento do que um rei da Idade Média. De qualquer lugar, da França, primeiro mundo, tem mais conhecimento. O ser humano evolui geneticamente, biologicamente, psicologicamente, espiritualmente, mentalmente. A gente tem que se permitir, nos dar o direito de crescer e evoluir. Né? Porque nós, como maçons, somos construtores do futuro. Construtores de humanidade mais justa, mais igualitária, mais fraterna. Certo? Então, quando a gente faz as libações aos 7 planetas do banquete ritualístico, volta a falar que ocorre, deveria ocorrer no solstício de verão e de inverno. Olha, de novo, lembra o solstício lá da coluna J e B? Né? É duas. Tem loja que faz só uma. Mas por quê? São duas. E essa é uma tradição que veio lá de trás. Né? Isso é pecado? Isso é errado? Não. Ele está, os dois solstícios diz respeito às duas pontas. As duas pontas é o ponto máximo, sabe, da senoide, para cima e para baixo, né? Lembra daquela ortogonal que eu falei para vocês? Não é bem e mal como se fossem duas coisas contrárias, não. Elas são complementares, assim, nesse sentido, e geram um terceiro vetor. Bom, meus irmãos, o que eu tinha preparado para conversar com vocês era isso. Eu gostaria que vocês agora expressassem, né, o que vocês acharam, se tem alguma dúvida. Me desculpa se eu posso ter ofendido alguém com alguma crença, alguma posição aí mais definida em questões de religião, né? E quero encerrar com aquela pergunta lá do começo. Por que o maçom não estuda astrologia? Ok, irmãos? Vamos abrir aí as perguntas.